E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos últimos dias, um burburinho silencioso começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. Um daqueles rumores que começam tímidos, quase sussurrados, mas que de repente explodem nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp dos torcedores mais atentos. O nome da vez é Evander, cria da base do Vasco, que pode estar a caminho de um retorno surpreendente ao clube que o revelou. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao jogador e ao clube já deixaram escapar que existe sim uma conversa em andamento. E não é conversa qualquer. Trata-se de um projeto ambicioso que pode reunir novamente o talentoso meia com a camisa cruz-maltina, justamente no momento em que o Vasco busca identidade, força e criatividade no meio-campo. O nome de Evander voltou à pauta após algumas movimentações discretas no mercado e uma sondagem feita por dirigentes vascaínos nas últimas semanas. O assunto ainda é tratado com cautela nos bastidores, mas quem acompanha os movimentos do clube percebe que há algo acontecendo. E quando a fumaça no futebol muitas vezes é porque o fogo já começou a pegar. A torcida sente isso. E a expectativa começa a crescer de forma acelerada. Evander nunca escondeu seu carinho pelo Vasco. Desde que saiu para o futebol europeu, sempre fez questão de destacar a importância do clube na sua formação como atleta e como homem. Revelado em São Januário, o meia sempre foi visto como uma joia técnica, um daqueles talentos raros que aparecem de tempos em tempos. Sua ida para o exterior foi vista como natural, parte do processo de maturação de um jovem promissor. Mas passados alguns anos com passagens pelo Midland da Dinamarca e atualmente no Portland Timbers dos Estados Unidos, Evander parece sentir que o momento de voltar para casa pode estar chegando. Fontes ligadas ao jogador afirmam que ele está com saudades do clima do futebol brasileiro, do calor das arquibancadas e do desafio de jogar sob pressão. E não há pressão maior do que vestir a camisa do Vasco, especialmente em um momento de reconstrução como o atual. O próprio staff de Evander já teria iniciado conversas preliminares com a direção vascaína para avaliar as possibilidades. Ainda são etapas iniciais, mas a disposição existe. A vontade existe. E o cenário, ao que tudo indica, começa a se desenhar com clareza. Segundo informações de bastidores, as conversas entre Evander e Vasco já teriam avançado mais do que o esperado. Mesmo que nenhuma parte confirme publicamente, há rumores de que o departamento de futebol cruz-maltino já trabalha com a ideia de encaixá-lo no elenco ainda nesta janela. A diretoria estaria estudando formas de viabilizar financeiramente a operação, que não seria simples, mas também não está fora da realidade. Evander tem contrato vigente com o Portland Timbers, mas há indícios de que o clube norte-americano não faria muita força para segurá-lo diante de uma proposta atrativa e da vontade do jogador de sair. Nos Estados Unidos, Evander oscilou entre bons momentos e fases discretas, e isso pode pesar em sua decisão. Já o Vasco, carente de criatividade e talento no meio-campo, enxerga no retorno do meia uma oportunidade de ouro para mudar o rumo da temporada. O técnico Ramon Dias, inclusive, teria aprovado a ideia e já estaria pensando em como encaixá-lo taticamente no time. Ainda não há definição, mas o clima nos corredores de São Januário é de otimismo. E os torcedores atentos começam a sonhar com a volta de um filho da casa. Se confirmada, a chegada de Evander traria não apenas reforço técnico, mas também impacto emocional. Ele conhece a pressão de jogar pelo Vasco, sabe o que significa defender aquele escudo e entende a grandeza da camisa que vestiria novamente. Aos 26 anos está no auge físico e técnico, com bagagem internacional e maturidade que só o tempo proporciona. Não seria apenas uma contratação qualquer, seria um retorno simbólico. Evander teria condições de assumir o protagonismo que a equipe tanto precisa no meio de campo. Sua versatilidade também agrada, pode atuar como meia centralizado, como segundo volante ou até mesmo aberto pela esquerda caso necessário. Em um elenco com muitos jovens promissores e algumas lideranças experientes, Evander surgiria como elo entre essas duas pontas. Sua qualidade no passe, sua visão de jogo e sua capacidade de finalização de fora da área podem ser exatamente o que falta para destravar o setor ofensivo do Vasco, que vem sofrendo com atuações burocráticas. A torcida anseia por um jogador com identidade, com história e com capacidade real de fazer a diferença. Evander parece encaixar-se perfeitamente nesse perfil tão buscado.
Nas redes sociais a movimentação já é intensa. A hashtag #VoltaEvander já circula entre os vascaínos que inundam timelines com vídeos antigos do jogador, gols marcantes e dribles desconcertantes com a camisa cruz-maltina. É uma onda de nostalgia que reacende a conexão emocional entre torcida e jogador. Ex-companheiros de clube inclusive já demonstraram apoio à possível volta, alguns inclusive com postagens enigmáticas que aumentaram ainda mais os rumores. O clima é de expectativa. Os torcedores querem acreditar que esse retorno é possível, que a diretoria está agindo e que o Vasco está finalmente mirando contratações com critério e identidade. Essa ligação afetiva não pode ser ignorada, principalmente em um momento onde o Vasco busca reconstruir sua relação com o torcedor. Trazer de volta um jogador formado em casa que entende o peso da camisa e que ainda tem lenha para queimar seria uma jogada estratégica não só dentro de campo mas fora dele. É o tipo de contratação que traz a torcida junto, que enche o estádio, que cria uma narrativa forte e que motiva o elenco. E no futebol sabemos, motivação às vezes é o primeiro passo para grandes viradas. O aspecto financeiro, claro, é um dos principais entraves. Evander tem salário em dólar e sua saída dos Estados Unidos exigiria negociação tanto com o jogador quanto com o Portland Timbers. Mas há especulações de que o Vasco trabalha com alternativas criativas. Uma delas seria envolver patrocinadores para bancar parte dos vencimentos, outra possibilidade seria um empréstimo com opção de compra ao fim da temporada. Fontes ligadas ao clube garantem que a 777 Partners, grupo investidor que tem participação na SAF do Vasco, já está ciente da movimentação e analisa a viabilidade do negócio. O próprio Evander, por sua vez, estaria disposto a abrir mão de parte dos ganhos em nome de um retorno emocional. Ele sabe o peso de voltar ao Brasil e retomar o protagonismo em um gigante como o Vasco. A carreira de um jogador também é feita de escolhas simbólicas e essa parece ser uma que mexe com o coração. A possibilidade de liderar um novo projeto, vestir novamente a camisa que o revelou e escrever um novo capítulo na sua trajetória é algo que, segundo pessoas próximas, o seduz profundamente. E a negociação aos poucos vai ganhando forma. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar dentro de campo. Evander poderia ser o motor que o time tanto precisa. Um jogador com qualidade técnica acima da média, inteligência tática e capacidade de decidir partidas. Com Ramon Dias ajustando a equipe, ter alguém com a leitura de jogo de Evander seria um ganho gigantesco. Ele poderia atuar ao lado de Payet se o francês for mantido, formando uma dupla cerebral e experiente. Ou, se necessário, ser o condutor único do meio-campo com liberdade para criar. Sua chegada abriria espaço para variações táticas que hoje parecem difíceis de implementar. O Vasco tem uma base sólida defensivamente, mas peça na transição e na construção ofensiva. Um meia com as características de Evander pode mudar isso rapidamente. Além disso, ele já conhece a casa, não precisa de adaptação ao clube, ao estilo do futebol brasileiro ou à cobrança da torcida. Já passou por tudo isso. E volta, se voltar, mais preparado, mais maduro e mais completo. O impacto seria imediato. É o tipo de reforço que eleva o nível do elenco e muda o patamar de competitividade do time. O torcedor sente isso. E o ambiente começa a se encher de esperança. Apesar do entusiasmo, há quem prefira cautela. Alguns analistas apontam que Evander não viveu seu melhor momento na MLS e que seus números recentes não são espetaculares. Mas é importante lembrar, o contexto também conta. No Portland Timbers, o sistema tático nem sempre favorecia suas características e lesões pontuais atrapalharam sua regularidade. Além disso, o estilo de jogo norte-americano é muito físico, que nem sempre favorece jogadores mais técnicos como ele. No Brasil, especialmente sob o comando de um treinador como Ramon Dias, Evander poderia reencontrar seu melhor futebol. Ele conhece os campos, os rivais, a pressão. Tem tudo para se readaptar rapidamente. E não podemos esquecer, tratar-se de um jogador ainda jovem com margem para crescimento e que carrega consigo a experiência de quem já passou por ligas diferentes. A desconfiança pode existir, é natural, mas o potencial é evidente. E para um clube como o Vasco, que precisa de soluções rápidas e eficazes, apostar em um nome conhecido com identificação e talento pode ser a chave para reencontrar o caminho das vitórias. O torcedor quer mais do que promessas. Quer ação.
E o nome de Evander representa exatamente isso. Além do impacto esportivo e emocional, a possível volta de Evander teria um significado estratégico. Seria uma forma de mostrar que o Vasco está atento ao mercado, que valoriza seus talentos formados em casa e que busca um projeto de identidade. Seria uma resposta clara àqueles que criticam a falta de planejamento e de ligação com a história do clube. Evander não é apenas um nome conhecido. É símbolo de um tempo em que a base revelava talentos com frequência, de uma filosofia que hoje o Vasco tenta resgatar. Tê-lo de volta seria também um recado para os jovens que hoje sonham com espaço no time principal. Seria dizer: aqui quem tem história volta e faz a diferença. O futebol é feito de narrativas e poucas são tão poderosas quanto o retorno de um jogador ao clube que o formou. A torcida se engaja, a mídia repercute, o elenco se motiva. É um movimento que vai além dos 90 minutos. E nesse momento delicado em que o Vasco busca reencontrar seu caminho na Série A, uma história como essa pode ser o impulso que faltava para reacender a chama em São Januário. A expectativa agora gira em torno dos próximos dias. O Vasco deve se posicionar oficialmente em breve, seja para confirmar a negociação, seja para esfriar os rumores. Mas o simples fato de estarmos falando sobre isso com tanta intensidade já mostra o quanto essa possibilidade mexe com o torcedor. Evander pode não ser a solução mágica para todos os problemas do time, mas representa algo muito maior. Representa a reconexão com a base, com a identidade, com o sentimento de pertencimento que tantos clubes têm perdido nos últimos tempos. Seu retorno, caso concretizado, seria um gesto simbólico, estratégico e emocional. É a mistura perfeita entre razão e coração. E é por isso que a torcida está ligada, atenta a cada movimento, a cada postagem, a cada vazamento. Porque no fundo todos sabem, às vezes no futebol o retorno de um velho conhecido é tudo que um time precisa para começar de novo. E se depender da vontade do torcedor, de quem acompanha o Vasco há anos, Evander já pode preparar a chuteira, porque o coração de São Januário está pronto para recebê-lo de volta. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.